Bom dia a todos. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui nessa casa gloriosa, né? Ficamos muito felizes por lançar esse primeiro livro com esse espírito, né? Que já estamos há um ano trabalhando com ele, que é o espírito Hamed, né? Um espírito hindu que vem nos trazer concepções sobre os transtornos mentais e os remédios espirituais. Eu acredito que cada pessoa aqui, tanto da mesa quanto da plateia, nesse momento, ou está passando por algum tipo de transtorno, ou tem algum familiar da sua convivência passando por alguma dificuldade no campo dos distúrbios psíquicos. Então esse livro, ele nos traz a psicogênese psiquiátrica dos transtornos de uma forma acessível, porque só vamos entender os transtornos pelo autoconhecimento, pela leitura, descobrindo o que ele é, mas também trazendo as causas espirituais de alguns transtornos, que na verdade são tendências espirituais que nos apresentam algumas questões que descortinam. Lembrando que essas causas espirituais não são equações, mas são tendências comportamentais do mundo espiritual para que o indivíduo assuma aquele caráter, aquele transtorno mental. E o livro também vem abordar alguns remédios espirituais. Mas eu gostaria de começar por uma história. Antes de entrarmos nos transtornos, a nossa irmã falava do suicídio. Em 2023 nós tivemos 700 mil suicídios. Em 2024 estima-se que nós cheguemos a 1 milhão. Cada vez mais as pessoas estão vivendo um vazio, porque andam preenchendo esse vazio com questões não muito edificantes e fugindo dos seus propósitos de vida, fugindo do seu sentido de vida, fugindo daquilo que foi chamado no planejamento e convidado no planejamento reencarnatório. Em 2018, a saúde mental era importante e prioridade para 18% da população brasileira. Em 2024, é 60%. A saúde mental se tornou a parte mais importante e a prioridade dos brasileiros que estão aqui nesse orbe de provas e expiações. E essa história que eu vou contar para vocês é de uma atriz que nos procurou na Fraternidade Espírita João Batista, lá em Campo Grande. E era uma pessoa extremamente feliz, risonha, sorridente, muito alegre. E sempre foi muito convicta na missão dela, né, naquilo que fazia, naquilo que ama ao desempenhar as suas atividades, seja no teatro, seja na televisão. Só que chamou muita atenção que em um mês ela já pensava em suicídio. Teve uma virada de chave inexplicável na vida dela, uma virada de chave irracional, uma virada de chave que nem mesmo ela era capaz de entender, porque nada havia mudado no seu roteiro diário. Não havia tido nenhum tipo de frustração, não havia tido nenhum tipo de desentendimento. Pelo contrário, apenas coisas boas apareciam na sua vida. E aquilo me chamou a atenção enquanto psicólogo. Convidei-a ao centro espírita e assim como no lar de Frei Luiz, graças a Deus, faz
os trabalhos de desobsessão, né? E assim que ela entra na sala, logo que ela entra na sala de desobsessão, um espírito se manifesta, apontando o dedo: eu vim me vingar. Eu vim me vingar. Ela ficou assustada, mas à mesma hora a equipe de médiuns da casa, né, se mobilizou, começaram a fazer preces e dialogar com aquele irmão. Mas o que fez que esse espírito fosse encaminhado para os hospitais espirituais do alto, que estão aqui em cima? Aqui existe um hospital espiritual belíssimo. Muitos corações são encaminhados para essa outra dimensão, como diz o Dr. Paulo, dimensões paralelas. Mas o que fez ele ser encaminhado foi o pedido de desculpas dela. E ela disse: eu não sabia o que fiz em uma outra encarnação, e agora eu sou outra pessoa. Me perdoe. E prontamente os dois se abraçaram, choraram, e o espírito foi encaminhado. Agora eu posso ir em paz. Porque nós temos uma percepção que o processo de desobsessão é algo ruim. Mas não. A partir da doutrina dos espíritos, os processos de desobsessão se tornam um perdão entre encarnados e desencarnados. E nós deveríamos aprender muito sobre isso. Quantos aqui hoje, e quantos amigos que nos assistem em suas casas, precisam perdoar alguém? Quantas vezes nós adiamos esse remédio espiritual por conta dos nossos orgulhos, por conta daquilo que freia o nosso processo evolutivo, que é o endurecimento dos nossos corações? Um processo de perdão evita um processo de obsessão futuro. Não adianta apenas apagarmos o fogo, é necessário os processos de desobsessão. Contaremos muitos deles aqui hoje, como ferramenta para o apoio aos transtornos mentais. Mas antes dele, o perdão. Porque nós somos muito apegados. Nós somos muito apegados. Nós queremos ter razão nos nossos relacionamentos afetivos, na vida do centro espírita. Nós queremos tomar posse das coisas. Semana retrasada eu tenho um irmão de consideração, e graças a Deus eu partilho do mesmo time do nosso irmão, o Wilson, né? Isso aqui é só para espírito evoluído, viu, gente? Isso aqui é a entrada de nosso lar. Tá bom? É outra coisa, estou falando sobre outra coisa. Ninguém filmou isso não, né, gente? Mas estávamos indo ver o jogo do Fluminense, porque no jogo é uma distração, né, o Paulo? A gente que fica viajando de um lado para o outro, de vez em quando a gente tem que ter uma distração. Paulo dança. Eu vejo o jogo do Fluminense, entendeu? Assim como o André Trigueiro assiste o jogo do Fluminense. E infelizmente somos doentes pelo Fluminense, né? É porque para torcer para o Fluminense tem que ser doente mesmo. Tem que ter algum tipo de transtorno.
mental, ainda não catalogado, viu? Mas vai ter. Mas aquele dia, esse irmão de consideração, e nós víamos ou um jogo do Flamengo ou um do Fluminense por semana. Aquele dia foi um dia muito triste, porque ele disse: vou deitar um pouco, 10 minutos e volto para assistir o jogo. Quando ele se deitou, quando o jogo começou, eu fui chamar. Como é que ele estava? Morto. A língua roxa, os braços todos vermelhos, e sem motivo aparente, um rapaz de 30 anos parte para o mundo espiritual. Fica o luto, fica a tristeza, fica tudo aquilo. Embora saibamos que somos espíritos imortais, só quem perde um ente querido, um amigo da alma, sabe a dor que é. Porque além de espíritas, nós somos humanos. E para que nós não caiamos em depressão, saibamos experimentar o luto. Quantas vezes eu já vi em centros espíritas pessoas dizendo: não chore, não chore, você vai fazer mal à alma que está lá. Isso é um absurdo. Como eu não vou chorar? Como uma mãe que perde um filho não vai se emocionar? É necessário o expurgo da emoção, para que depois ocorra o equilíbrio emocional. Porque quem prende o choro adoece. Quem solta o choro terapêutico, o choro libertador, o choro que sabe que a partida foi por um propósito positivo, é feliz. Mas quantos de nós nos colocamos numa posição: eu sou espírita e não vou chorar? Mas à noite no travesseiro está lá, deixando derramar as lágrimas. Porque perante os homens queremos parecer ser fortes, mas perante a vida esquecemos de dobrar os joelhos para o inesperado. E o pai desse rapaz estava em depressão, porque passou toda uma vida construindo um imóvel para deixar para o filho. E agora ele está em depressão, porque o filho não está mais aqui. Porque ele não fez as viagens que ele poderia ter feito. Ele não deu os abraços que poderia ter dado. Ele não disse o eu te amo que ele gostaria de ter dado. Ele não almoçou as tantas vezes que ele queria ter almoçado com o filho à mesa. E me vem à mente o filósofo Sêneca, que nos diz: não adie o amor. Não adie o amor. Quantas vezes nós adiamos o afeto? Quantas vezes nós até o negamos às pessoas ao nosso redor? Mas podemos cair no erro do apego material e emocional. Existem apegos emocionais também, apegos da alma. E a depressão se instala pelo mundo, porque cada vez mais encarnam no orbe seres com grandes culpas. Uma mãe por si só já nasce com a culpa.
A única pessoa que não é culpada é a sogra, né? As sogras nunca têm culpa. Essas fazem, né? E nem os genros, né? Mas a mãe já vem lá carimbado, né, na certidão de nascimento da criança. Culpa. Mas é uma culpa natural, uma culpa que se preocupa, uma culpa que quer bem, uma culpa que quer dar afeto. Mas estamos falando de outro tipo de culpa. A culpa que aturde o inconsciente. Muitos dos transtornos mentais assolam a humanidade hoje. Quase 30% das pessoas no mundo têm algum tipo de transtorno mental, proveniente desse inconsciente perturbado de encarnações pregressas. E acabamos reencarnando, acabamos voltando à Terra, cometendo os mesmos erros. Então, aquele perispírito, que é a sede das emoções, que já está perturbado, já está danificado, já está desequilibrado em seus chakras, com a consciência desequilibrada, se agrava cada vez mais. É como se fosse um copo que está cheio e ele explode. Se você tem uma culpa e começa a ter outras culpas, você vai potencializando essa culpa que se transforma numa depressão. Ou vivemos ansiosos. Metade do mundo vive no passado, frustrados pelos traumas e dificuldades que vivenciaram. E a outra metade do mundo vive no presente, no futuro, esperando e ansiando por algo que não aconteceu. E a maior parte de nós, sempre em débito com a vida. Eu vou começar a minha vida, eu vou passar no Enem, eu vou passar na faculdade, eu vou fazer mestrado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente não para. Quantas vezes paramos para refletir no silêncio da nossa alma? Que caminhos estamos tomando para a nossa vida? Quantas criaturas humanas sendo tomadas pelo burnout, por uma exaustão emocional, uma exaustão física, porque estão sempre querendo mais. Está lá no livro dos Espíritos, a pessoa mais rica é aquela que tem menos necessidades. Quantas necessidades são essas? Que sofrimento é esse? Que ânsia de ter é essa? Que necessidade é essa de ter pessoas, de ter cargos, de ter posição, de ter status? Muitas vezes as pessoas querem cargos, mas não querem encargos. Muitas pessoas querem ser médiuns, mas não querem ser atacadas por serem médiuns. Muitas pessoas querem servir o Cristo, mas sabem que isso tem um preço, que é o preço da renúncia, que é o preço do silêncio, que é o preço do assédio dos espíritos obsessores que tentam travar a nossa caminhada. Temos que repensar. Não dá mais para trabalhar 10, 12 horas por dia. Aquelas velhas frases clichês
de professores universitários com seus títulos debaixo do braço, dizendo para os seus alunos: ué, vocês não estudam por quê? O que vocês fazem de meia-noite às 6 da manhã? Durmo. Diz para ele: durmo. Ah, então não vai passar. Não passo. Mas abre um processo de assédio moral contra o seu sono. Busque os seus direitos. Se nós deixarmos ser envolvidos pelo mundo dessa forma, a gente vai adoecer. Se nós não dormirmos pelo menos 6 horas por dia, o nosso nível de cortisol, nossos níveis de neurotransmissores como serotonina, como a dopamina, a noradrenalina, vão lá para baixo, por causa de uma nota, por causa de um 10. E queremos também uma vida perfeita, né? Sem percalços. Uma vida que não existe. Nós precisamos nos apaixonar por uma vida que existe. Porque nós temos fugido do desconforto da vida. Mas é pelo desconforto da vida que nós amadurecemos psicologicamente. É que nós aprendemos a construir as nossas elevações morais e espirituais. Desconforto da vida. Aí você abre o Instagram. Paulo faz um livro todo ano agora. Mas está lá. 4 horas eu monto o seu best-seller. Que bom, né? Quantas noites sem dormir para fazer um livro? Quantas viagens, quantas experiências, quantas observações. Faça esse curso e emagreça. Eu estou querendo esse curso. 30 quilos em um mês. Faça o curso de serenidade, seja paciente 21 dias. Promessas mentirosas, imediatistas. Nada foge à lei do trabalho. Hoje é preocupante. A maior parte dos jovens se encontram adoecidas. Rapazes, moças, que levantam e não dão nem bom dia para os pais. Tem uma paciente que me relatou essa semana que ela está em depressão, porque os filhos não dão afeto para ela. Eu falei: não, eles não estão te dando afeto, eles são assim. Você não está sendo deixada de lado. Os jovens hoje não se comunicam. Se relacionam por uma foto no Instagram, no Tinder, no app. Ninguém se comunica mais. Não é a senhora, são eles. É a maneira deles serem. E hoje, no futuro da SM6, nós teremos transtornos mentais como a péssima utilização, o mau manuseio das tecnologias que tem adoecido os homens. Adoecido os homens. O filósofo Sêneca, novamente, vem nos trazer uma questão muito importante. Pegue a idade média da sua vida e começa a diminuir o tempo que você gasta com determinadas coisas. Eu fui fazer uma simulação de quanto tempo o brasileiro perde olhando as telas de celular das redes sociais. O brasileiro gasta 3 horas por dia. Sabe quanto significa isso em 80 anos?
20 anos. Você imagina você passar uma vida olhando 20 anos para o celular. Mais 26 dormindo, mais 20 trabalhando, acabou a vida. Aí veio para o Frei Luiz, volta, não faz mais nada, acabou. Ninguém vai à praia, ninguém namora, ninguém vai ao cinema, ninguém vai ao teatro. E as coisas boas da vida? Hoje, para você marcar o encontro com a família, tem que abrir o edital público. Com 6 meses de antecedência, ou ano. Eu lembro que meu avô dizia: nossa, Sônia Braga vinha aqui na nossa porta. Eu falei: a Sônia Braga pediu uma xícara de açúcar. A gente nem visita mais o outro, gente. A gente não sabe nem quem mora no nosso prédio, no nosso condomínio. Antigamente as relações sociais eram na rua, né? Você brigava com alguém, 5 minutos depois você já fazia as pazes. Ou no dia seguinte. Hoje em dia o perdão se estende por encarnações, porque nós perdemos a habilidade de nos conectarmos uns aos outros. Por ser psicólogo, muitas pessoas me procuram por conta do TDAH. E muitos se perguntam o que significa o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O Espírito Hamed, nessa obra, vem nos dizer que são espíritos que erraram com a sua inteligência. Foram para caminhos menos felizes no pregresso. E hoje retornaram com essa inteligência embaçada, embotada. Então, quando o ser vai expressar aquela inteligência, estou dizendo quando jovem, viu? Porque todo mundo acha que tem TDAH hoje em dia, né? Mas isso não é TDAH não, isso é ansiedade. Imediatismo. TDAH acontece quando a criança tem 12, 10, 8, 7 anos. E ela tem dificuldades no desempenho escolar, tem dificuldades de se expressar, dificuldade de ter boas notas, né? De ter um desempenho acadêmico melhor. É hiperativa, é desatenta, é desorganizada, tipo eu assim, sabe? Quando era criança. Por quê? O seu espírito Alguém aqui vai casar, gente? Ninguém está casando mais, né? Só junta as escovas. Mas imagine antigamente, na época que o doutor Paulo casou, né? Na época que as pessoas casavam, né? O TDAH é igual aquela pessoa que vai casar, uma noiva que vai casar. É uma parábola, né? Mas ela sabe que o vestido está no armário, e está lindo, mas a porta está emperrada. Ela sabe que pode vestir aquela roupa, aquele acessório e ficar linda, mas ela não consegue acessar com toda a plenitude, porque pediu isso. Porque pediu isso. Porque se tivesse acesso àquele vestido de noiva, fugia do casamento. Em outras palavras, utilizaria a inteligência para caminho menos feliz novamente. É uma restrição, é um embaçamento, não total, parcial. Pessoas com síndrome de Down, com hidrocefalia, também são catalogadas talvez como espíritos altamente inteligentes, né?
Mas qual que é a cura do TDAH? Nós temos que ir nas causas. É ele descobrir o seu propósito de vida. É descobrir o que ama e fazer com amor. E além de fazer com amor, fazer para o bem. Indivíduos que têm esse transtorno e o fazem dessa maneira, tomando as medicações que já existem, altamente tecnológicas, para que o seu sistema nervoso absorva e ela consiga desenvolver a psicoterapia que introduz uma rotina na vida daquela pessoa que tem dificuldades de manter uma rotina, o ir e vir. Mas o que vai curar mesmo é usar a inteligência para o amor. O caminho sempre é o amor. Hamed nos traz também que os espíritos que têm a condição da bipolaridade, são espíritos que existem muitos conflitos existenciais no pretérito, com a sua sede no perispírito. Então essas polaridades psíquicas do ânimos e ânimas se confundem. São muitas vezes pessoas que são uma coisa, mas muitas vezes querem ser outra. São pessoas que muitas vezes têm uma orientação sexual, mas não a aceitam, com medo de serem julgadas pelas pessoas. Conflitos existenciais potencializados pelos conflitos existenciais da Terra. Qual o trabalho com a bipolaridade? Estabilizadores de humor. A ciência da Terra não pode ser excluída do processo. Os estabilizadores de humor tem um neurotransmissor chamado GABA. Eu já vi a sala de meditação aqui, é maravilhosa. E a meditação também é capaz de produzir no ser esse mesmo neurotransmissor. A pessoa que toma estabilizadores de humor com um profissional de responsabilidade da psiquiatria, a pessoa que medita e a pessoa que busca na psicoterapia resolver os seus problemas de conflitos existenciais, aos poucos vai se libertando do processo. E eu não vou dizer curando, mas nós vamos começar a saber lidar melhor com o transtorno. Saber lidar melhor com esses tipos de transtornos. Assim como o diabético, todo dia levanta, toma aquela canetinha e vai administrando a sua vida, vai administrando a sua jornada, sabendo que tem um transtorno e está tudo bem. Você pode trabalhar, você pode ter um relacionamento afetivo, você pode ser alguém feliz. Precisamos esquecer os carimbos que são colocados na nossa testa. Estão trabalhando os conflitos da alma. O que eu vou ser? Qual profissão eu vou ter? Eu gosto de cantar, mas às vezes a pessoa não canta, ela está dentro de um escritório, está polindo um talento, está polindo um desejo, polindo uma vontade, às vezes por dinheiro. Só que o dinheiro é transitório. Eu conheço pessoas que têm muito pouco, mas são muito mais felizes daquelas que têm muito. Isso não significa que daqueles que têm dinheiro não sejam felizes, não é isso. Ter dinheiro, ter recursos materiais é uma oportunidade. A questão é
Eu sou feliz fazendo o que eu faço? Aliás, a questão é muito maior. Quem eu sou? Às vezes eu pergunto na terapia para as pessoas: quem você é? E a pessoa fala: não sei. É porque minha terapeuta também tem um terapeuta. Todo psicólogo deveria ter um terapeuta. Perguntou para mim: quem eu sou? Eu fiquei: que pergunta difícil, né? Porque quando perguntam para a gente quem nós somos, aí você fala: não, eu sou um engenheiro, sou um médico, eu sou um nutricionista, eu sou um psicólogo. Mas isso é uma ocupação. Não é o que você é. O que você é ao exercer essa ocupação. O que você é a sintonia que você tem ao exercer aquela atividade. Isso é o que você é. Estima-se que hoje as pessoas terão 3 ou 4 profissões, porque se Deus quiser, a dona Vanete está aí, né? Para comprovar isso. Iremos até os 100 anos. Não é isso? Mas não dá para ser, por exemplo, não dá para ser administrador durante 100 anos. A gente vai trocando. Agora é psicologia, vamos para a psicologia. Vamos tentar ajustar um com o outro. A vida é assim, volátil. E a vida pede que a gente seja volátil diante das circunstâncias. A vida pede isso da gente. Muitas pessoas se perguntam: por que as pessoas veem como autistas? E o Hamed vem nos trazer no livro de uma forma muito carinhosa. São espíritos que têm medo da responsabilidade de reencarnar. A responsabilidade. E está lá no livro dos Espíritos que o medo de reencarnar é muito maior do que o de desencarnar. Porque desencarnar, depois a gente resolve. Se for para o umbral, faz uma prece. Deve ter um posto de atendimento do Frei Luiz lá. Faz uma prece para o posto que você vai ser atendido. Estou mentindo? Agora, reencarnar com aquela planilha, com aquela listagem. Vou me reajustar com a minha sogra que eu ainda nem conheci. Vou me reajustar com quem me assassinou. Eu fui o ex-nazista e fiz guerras, agora eu tenho que trazer paz. Aí você começa a tremer, né? Fala: meu Deus. Por isso que criança, gente, não está dando chute. A criança está desesperada. Deveríamos mudar a frase do berço ao túmulo. É do ventre ao túmulo. Por isso que para os transtornos mentais, os espíritos, Hamed principalmente nos traz, que nós devemos evangelizar bebês e crianças. Mas não é evangelizar com livros, gente. Evangelizar com amor. O autista tem uma tendência de se isolar socialmente das pessoas. E se você se sente desenturmado em determinadas situações, o autista se sente ilimitadamente isolado. A única maneira de trazer o autista para a vida é trazendo ele com amor, com aconchego, com acolhimento, para que ele se sinta mais em casa. As crises vão cessar, vão diminuir, levá-lo à cirurgia espiritual.
para que o sistema nervoso central possa ser atenuado, que aquelas crises nervosas, aquela ansiedade abrupta, ela seja dirimida. Levá-lo à meditação, levá-lo a situações que possam trazer conforto ao ser. Trazer conforto, a pessoa precisa se sentir acolhida. A pessoa precisa se sentir amada, querida, benquista. Por isso que os transtornos mentais, nós não falamos apenas de pessoas com transtornos mentais, falamos de núcleos familiares adoecidos. Quantas pessoas levam crianças na Fraternidade Espírita João Batista, deita a criança, os espíritos falam, Dr. Fritz, tantos outros amigos espirituais, e pedem, levante a criança. Deita o pai, chama o pai, cadê? O pai está lá fora? Chama ele. Quantas crianças são levadas à desobsessão, e os espíritos falam, chama os pais. Porque a criança é desprotegida emocionalmente ainda, mas está no ambiente psiquicamente adoecido, e vão adoecer ainda mais. Criança precisa de limite, criança precisa de amor, criança precisa de paz, de ser criança, para amadurecer com mais tranquilidade. E a reflexão que nós deixamos, falta pouco. Nós estamos ofertando isso para as nossas crianças? Nós estamos ofertando afeto para as crianças? No último Natal, eu estou contando isso, eu passo muita vergonha com isso. Me chamaram para ser Papai Noel porque o Jaime não estava lá. Aí eu não sei se me chamaram por causa do espírito natalino ou por causa da forma natalina. Eu quero acreditar que seja o espírito natalino. Mas se for a segunda opção, não tem importância. Aí me põe o pai, me põe uma criança no colo e diz para ele que se ele não fizer o dever de casa, não ganha presente no ano que vem, que o papai vai ficar chateado com ele. Eu falei, eu não. Eu sou psicólogo, rapaz. É o Papai Noel perdeu o ro-ro-ro, deixou de ser psicólogo. Deixei, falei. Aí eu olhei para a criança e falei, olha só, você precisa respeitar o seu pai. Você precisa, a gente pode puxar a orelha, mas não precisa condicionar afeto. Esse talvez seja o maior crime que nós façamos com as pessoas. Eu só vou te amar se você fizer aquilo. Eu só vou te amar se você fizer aquilo. Condicionar afeto. Ou você ama, ou você não ama. Ou você gosta, ou você não gosta. Porque nós criamos mentes culpadas. Educações emocionais baseadas no medo, na punição, que trazem filhos psicologicamente, imaturos psicologicamente, para enfrentar a vida. Não sejam como os papais Noé, gente. Eu vou fazer uma campanha contra o Bom Noel, né? Tadinho do Papai Noel, né? Tá aqui, vou ser processado. Tem associação de Papai Noel? Nem sei.
mas se tiver, não tem problema, mas preciso ouvir algumas coisas. Mas, gente, gostaria de terminar convidando vocês a adquirir essa obra. Todos os direitos autorais dessa obra são destinados ao Revivas, que é uma associação de saúde mental, e dos livros que o Hamed pediu para escrever, eu não vou dizer quantos, porque até eu tenho medo, que eu não sei se eu vou dar conta. Desses livros todos, ele pediu para destinar cada um deles a uma instituição de saúde mental. Espero um dia poder destinar essa bendita casa, né, que tem um trabalho da psicologia, da psiquiatria, tão bonito, né? E gostaria de terminar com um poema. Estou cancelado pelo Jaime, mas está tudo bem. Então gostaria que vocês fechassem os seus olhos e permitissem que a espiritualidade amiga pudesse acessar o nosso coração através desse lindo poema da esposa do nosso irmão Jorge Alahá, a minha amiga Sônia Awada, no site Saga das Almas. Eu estou divulgando esse site porque ela escreve de forma poética, linda. E vem a dizer: um sonho a realizar. Ergue a cabeça. Desculpa, gente. Ergue a cabeça e esquece o passado. Tens o presente esperando por ti. Abre teus olhos e sonha acordado, que enxergarás o caminho a seguir. Levanta e anda, a vida é uma festa, que te convida a caminhar. Mira o horizonte, o caminho te espera, tu tens um sonho a realizar. Olha de frente os teus medos e dores e honra a vida que te quer feliz. Pisa mais leve, o caminho de flores, cores, perfumes existem por ti. Olha nos olhos e pega na mão. Tenta de novo, mas sem reclamar. Perdoa o outro e pede perdão. Fala que ama e deixa-te amar. Na caminhada te olha no espelho e acolhe o cara que olha para ti. Te põe no colo com os teus defeitos, que encontrarás o teu sonho, enfim. E a gente, eu desejo ter o sonho que um dia todos nós possamos ser felizes. Que Deus abençoe a gente. Sua vez. Um abraço.